Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Gente, olha que luz maravilhosa. Estou aqui na minha quebrada, tem praça, tem também água. Hoje é domingo, ainda na parte da manhã, tipo Leonardo Gonçalves. Hoje é domingo de manhã e o sol quer brilhar aqui. Feliz Páscoa para vocês. É um domingo diferente, né? Porque relembra que Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E eu tô passando por aqui para contar para vocês algo que aconteceu comigo quando eu estava fazendo intercâmbio lá nos Estados Unidos. Nós estamos no último dia do mês de março e como nós falamos muito sobre assunto de mulheres, a questão da valorização da mulher, né? Aconteceu comigo algo muito engraçado e eu vou contar isso para vocês mulheres sempre se impor, né? E infelizmente eu já gravei um vídeo falando sobre por que as mulheres brigam, lembram? Se você não assistiu, procura aí o vídeo que eu falei, por que as mulheres brigam, por que as mulheres competem. Então, eu estava na escola lá no intercâmbio, né, fazendo intercâmbio e tinha muitos brasileiros. Na minha sala tinha bastante brasileiro, então, vocês imaginam, a gente quase não falava muito inglês, a gente acabava falando um pouco ali o português. E eu estudava na parte da manhã. Como eu fui para lá para ter uma vivência, só que eu trabalho, né? Eu não tenho férias, por eu ter a corretora de seguros. Então os clientes me chamavam, eu respondia, aquela coisa toda. Mas o pessoal que foi somente para fazer o intercâmbio, eles estudavam até as 2 horas da tarde e depois iam conhecer a cidade. Então sempre tinha uma programação. E lá na minha sala tinham 3 pessoas que eram brasileiras, né? Não, tinha mais, mas assim, as que eu tinha mais afinidade eram essas 3 pessoas. E chegava um determinado momento, quando eu ia me dirigir para uma dessas pessoas, quando o professor começava, elas estavam conversando normal, mas quando eu ia comentar alguma coisa, falar alguma coisa, uma vinha e mandava eu ficar quieta. Aí todas as vezes quando elas conversavam a aula toda, tudo, quando eu interagia em algum assunto e me dirigia para essa pessoa, ela vinha e falava, tipo, fica quieto que agora o professor tá falando, sabe? Eu falei, cara, não tô gostando dessa atitude dessa menina. Uma mulher de mais de 40 anos, como eu sempre falo pra vocês, alguém ainda me mandando ficar quieta? Peraí, ou ela tá achando que eu não tenho voz de fala, ou ela tá achando que eu tô num lugar que não é pra eu estar. Tá muito estranha essa história, né? E aí eu falei, bom, se for cisma minha, isso não vai acontecer mais, mas se ela fizer novamente, aí eu vou chamar essa pessoa, vou chamar no particular, né, claro, porque eu não sou de fazer barraco. A gente aqui tem classe, né? Aí elas conversando, elas conversavam assim na sala, com o professor falando, ou o professor não falando, todo mundo falando, elas conversavam, riam, tudo. Aí chegou uma vez que eu fui fazer o teste, né? Aí eu fui me dirigir a ela, o professor tá falando agora. Aí passou, eu falei, beleza, tranquilo. Terminou a aula, aí eu chamei ela de canto. Vocês estão ouvindo, gente? Eu tô na natureza aqui, os passarinhos cantando, moto andando, lugar maravilhoso. Aí, o que aconteceu? Aí eu chamei, eu falei, fulana, vem cá, eu preciso falar com você. Falei, olha, por algumas vezes eu percebo que você está conversando, o professor está falando, você continua conversando. E quando eu me dirijo a palavra ou eu quero conversar alguma coisa, você manda eu ficar quieta. Quero só te dizer uma coisa, não parece, mas eu tenho já mais de 40 anos, você sabia? Isso significa que eu alcancei uma maturidade e eu tenho senso. Eu sei quando eu quero, quando eu posso, quando eu não posso falar. E várias vezes você já me mandou eu ficar quieta. Qual é o seu problema comigo? Aí ela ficou assim parada. Eu falei assim, eu não gostei da sua atitude. Não te dou permissão para você me mandar ficar quieta. Outra coisa, você tem alguma coisa contra mim?
Se você tiver, eu não vou mais dirigir a palavra a você. Vou respeitar o seu posicionamento de não querer conversar comigo, mas não te dou permissão para você me mandar eu calar a boca. Beleza? Aí ela ficou assim, não, Noemi, eu não tenho nada contra você, desculpa, é mania minha, é costume, eu nem percebo que eu faço isso, eu nem percebi que eu fiz isso com você, me perdoa. Eu falei, não, tá super perdoado, beleza. Mas a partir daquele momento, gente, foi tão assim, forte, que eu, deletei aquela pessoa e foi um pouco mais difícil eu continuar conversando com ela. Eu comentando depois com os meus amigos, né? Na verdade não eram meus colegas de quarto. Aí eu conversei com ela, eu falei assim, olha, contei o que aconteceu. Aí ela falou de um ditado que dizem muito, né? Falou assim, racistas, sulistas, sulistas, racistas. Aí eu falei, não, eu não entendo isso, porque tem muita gente que eu conheço que não me trata assim. Mas se ela teve esse pensamento e ela achou que ela poderia me calar, ela não me calou. Aí no final, assim, da viagem depois, eu fui para os Estados Unidos com uma mala de linho emprestado da minha amiga, porque a minha intenção era comprar uma mala lá, e fui com uma outra bolsinha minha que eu tinha, uma outra malinha minha que eu tinha muito carinho por ela, mas eu falei assim, não, acabou, né, vamos comprar uma mala melhor. Aí até comprei umas malas assim de marca, que aqui valeria um rim, eu comprei lá por um preço bem legal. E aí eu falei assim, eu vou descartar essa daqui, né? E aí a pessoa veio, Noemi, eu vou pegar essa mala, né? Na verdade, ela não falou diretamente para mim, ela falou para uma amiga minha, que aquela amiga ia ficar com a mala. Eu falei, tudo bem, tranquilo, beleza. E por que eu tô contando essa história para vocês? Para vocês, mulheres, ou até mesmo homens, né? Que às vezes não tem muita atitude, e tem gente que monta também, né? Seres humanos, aqui para todo mundo. Não deixa ninguém te calar, entendeu? Eu escutei uma palestra essa semana que foi muito legal, que ela é uma grande chefe, né, uma grande líder do comércio, e ela colocou o seguinte, que desde pequeno o pai dela ensinou a ela não deixarem colocar limites para a vida dela. O dia que colocarem limites na sua vida, você quebra esse limite. E tem alguns limites que as pessoas colocam na gente, né? A gente tem a história lá do elefante, que apenas uma corda, ele ficou limitado e nunca mais saiu daquele circo, né? Daquele lugar que limitaram para ele. E eu tô aqui falando para vocês que não deixem as pessoas limitar vocês. Não deixa ninguém te calar, não deixa ninguém invalidar a sua opinião. Os seus sentimentos são muito importantes, né? Os seus sentimentos são importantes. O que você pensa é importante. E outra coisa que eu quero falar também, se às vezes você não está sendo bem acolhido, bem recebido em um determinado lugar, comece a pensar, né? Será que eu sirvo para estar aqui? Eu, particularmente, quando eu não estou me sentindo bem em determinados lugares, agora eu falo, não quero, não vou, não estou afim, vou ficar aqui comigo. Hoje, para mim, é um exemplo que é um domingo maravilhoso, sabe? É um domingo que meus pais faleceram, tenho lembranças deles, dos dias de Páscoa que nós tínhamos, mas hoje eu agradeço muito a Deus pela liberdade que eu tenho de estar aqui tomando um solzinho, num lugar super tranquilo, comigo, com a minha companhia, adorando a Deus, adorando a vida também, porque Deus, ele é vida, né? Então a gente pode adorar a Deus pela vida. E assim, sabe, me sentindo super feliz, muito realizada e no lugar onde me dão acolhimento, onde me respeitam. Não deixo mais ninguém me fazer calar a boca. E se eu percebo que alguém tá querendo me limitar, eu falo, cara, você tá mexendo com a pessoa errada. Você tá mexendo com a pessoa errada. Você tá querendo me limitar? Sério mesmo? Não, você não vai me limitar, né? Então, a gente gosta de quebrar os limites, né? Que as pessoas querem colocar na nossa vida. E mais uma vez eu falo, não deixe ninguém escolher por você. Não seja a agenda de ninguém. Faça a sua própria agenda e viva, tá bom? Beijo grande, até mais. Fiquem com Deus.